Assim, assim que me disponibilizar o sistema, eu posso enviar você. Tá, obrigado. Bom, então, a gente está aqui reunido hoje para ouvir o depoimento do Eduardo com relação ao processo administrativo disciplinar. O Eduardo, com antecedência, havia já enviado uma documentação para nós, da comissão, que foi um documento. Esse a gente trabalhou com o datado de junho, né? Hoje você enviou um e-mail, uma documentação atualizada, mas a gente trabalhou com a documentação que se havia enviado, datada de junho de 23. Então, nós vimos essa documentação, que você apensa ao processo, né, como podemos chamar de uma defesa, né? E aí hoje a gente está reunido para te ouvir, né, em relação às questões levantadas nesse processo administrativo. Colegas, a gente começa com questões pontuais, ou a gente abre para que o Eduardo faça uma breve apresentação. Eu estava até supondo que vocês não tinham olhado aquele PDF gigante. Olhamos o PDF gigante. Opa, legal. A gente viu a documentação, você acrescentou uma série de documentos, trocas de e-mails, prints. Transcrições. Isso. A gente viu o documento. E aí, mas, assim, uma das coisas, né, que a gente percebe é que esse documento que você montou, na verdade, ele aborda ou vai tocando em uma série de pontos e questões e debates que não são exatamente pertinentes às questões que movem esse PAD. Né? Então, a gente... Tem um outro documento que eu não mandei, porque ele não roda direito fora do meu computador, que é uma espécie de índice que eu posso usar para contar cada uma das histórias. Então, se vocês me disserem, fale sobre não sei o quê, eu vou usar esse índice para mostrar os 5 ou 6 páginas referentes ao assunto não sei o quê. Então, vou usar ele bastante, imagino. Calma, porque tem algumas questões que, assim, nós inclusive, encaminhamos, né, todas as conversas nos depoimentos que a gente ouviu, baseados nas questões apontadas na documentação que compõe o processo, né, que dialogam muito diretamente com o regulamento das graduações, porque no nosso entendimento, nós da comissão, as questões que pertinentes do processo são nessa interface com o regulamento da graduação e com alguns descumprimentos, digamos assim, de coisas previstas pelo regulamento. Né? Isso tem norteado todo o trabalho na comissão. Tá. Então, acho que, assim, essa conversa contigo, a gente vai usar esse mesmo critério, né? Então, acho que uma das primeiras coisas para falar contigo é o que acontece, principalmente no ano de 22, né? Tanto no primeiro quanto no segundo semestre, que a gente tem esse registro de descumprimentos, né, dessa questão dos prazos, principalmente no que diz respeito à emissão de notas e à realização de verificações suplementares, né?
O que Isso. acontece no primeiro de 2022 e no segundo de 2022? Tá, deixa eu contar isso. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Vamos ver se funciona. Eu acho que a Irene tem que autorizar. Mas não tá aparecendo para mim nenhuma solicitação. Já conseguiu compartilhar. Conseguir? Ih, Tá. tá dando... Aí agora está aparecendo algo que interessa, né? Ou não? Agora tá aparecendo um monte de... Agora aparece. Não é para ser inteligível, é só para eu me guiar aqui. Sim, vamos lá. Tá, peraí, deixa eu começar perguntando uma coisa para vocês, sabe? Que é super importante, eu não sei se vocês leram isso. Tem aquela história de que... Peraí, deixa eu começar contando umas coisas e vocês vão me dizendo o que vocês já sabiam e o que não, tá? Mas olha, Eduardo, por favor, eu gostaria que você fosse objetivo no que diz respeito a essa parte de prazos de provas, tá? Para a gente não se estender demais. Tá, vou tentar me focar nisso. Deixa eu ver. Em 2022.1, que foi o primeiro semestre presencial depois da pandemia, os alunos de Cálculo 2 eram infinitamente mais fracos do que eu imaginava. Eu já desconfiava que eles seriam fracos, porque estava dando para ver alguns alunos fracos durante a pandemia, mas tinha muitos alunos que não participavam. E aí, as turmas de Cálculo 2 eram assustadoras. As coisas que eles não sabiam não eram nem coisas de cálculo 1 que eles deviam saber, nem coisas de pré-cálculo que eles deviam saber. Eram coisas muito mais básicas. Por exemplo, eles não sabiam pegar uma fórmula e obter um caso particular daquilo. Então, eu fui tentando apresentar o material que eu tinha, fui tendo que fazer um montão de adaptações para ver se algumas pessoas entendiam. Eu fui fazendo muitas adaptações disso, que eu não fazia a menor ideia de como é que os meus colegas estavam trabalhando. Aí teve uma reunião de 30 de junho, em que foi uma reunião do setor de matemática, em que me disseram que tinha reclamações contra os meus cursos, só me disseram isso no final da reunião, e eu disse, tá, então semana que vem eu faço uma apresentação sobre isso. Eu comecei a organizar todo o material que eu tinha, resolvi chamar os físicos para participarem da apresentação também, e nesse dia em que eu iria fazer a apresentação, uma semana depois, acho que 7 de julho, posso estar com a data errada na cabeça, o Reginaldo e o Rômulo foram super contra a minha apresentação, super contra a gravação, e o Reginaldo apresentou uma apresentação que ele tinha preparado, mostrando que os meus cursos são um caos, não sei o quê, e até berrando e dizendo que eu devia ser vigiado, punido, demitido, essas coisas assim. Eu cheguei a reconstruir isso da melhor forma possível num e-mail gigantesco que eu mandei primeiro para a Éter e depois para o Fábio, que vocês devem ter dado uma olhada. Assim bom, nessa reunião, vou chamar ela de reunião na qual eu fui massacrado. Nessa reunião, me disseram que eu não podia, de jeito nenhum, continuar aprovando alunos ruins e não sei o quê, fizeram um monte de reclamações, e o que eu pude fazer foi mudar completamente a prioridade do curso. Então, as prioridades passaram a ser ensinar pelo menos o básico para as pessoas, fazer com que as pessoas que fossem ser reprovadas pelo menos soubessem o que estudar para as últimas provas e para o semestre seguinte, e tentar dar umas provas minimamente justas. Todas essas provas estão disponíveis, eu não sei o que, a gente pode discutir elas e não sei o que lá. E, então, em cálculo 2, quase todo mundo foi reprovado. Eu cheguei a dar uma VS aberta, porque eu não conseguia corrigir a prova anterior a tempo, porque eu entrei em parafuso, pensando, meu Deus, como é que eu pontuo isso aqui? Dá para ver que a pessoa sabe essa coisa daqui, mas não sabe a coisa de lá, qual é o jeito justo? Eu sempre tive problema com isso. Então, com isso, eu acabei dando uma VS aberta, que todo mundo podia fazer, sem ter dado as notas anteriores. Inclusive, várias pessoas fizeram umas menções dizendo que eu não dei a VS. Não, eu tenho tudo documentado sobre essa VS, que é a VS que eu estou chamando de VS aberta. E aí, depois, teve
quer dizer, eu estou errando um pouquinho a cronologia, mas teve acho que um pouquinho depois decidiram que era para eu dar uma segunda VS no início do semestre seguinte. Aí preparei essa outra VS para ela ser uma coisa super fácil de corrigir pela banca que iria rever ela. A banca corrigiu e eu só fiquei sabendo desses resultados muito tempo depois. Eu cheguei a perguntar várias vezes, mas ninguém me dava os pareceres, ninguém me dava as notas que tinham mudado, nem nada. E aí vocês viram vários comentários sobre uma questão de 7 pontos que foi anulada porque a banca não entendeu ela. Então, acho que o resumo muito curto é isso. Me perguntem mais coisas para eu ter uma noção de para onde é que eu tenho que ir. Peraí, deixa eu voltar para cá. Se eu for para cá, a tela ficou horrível, mas pelo menos eu vejo as caras de vocês. Posso deixar assim por enquanto? Pode. Tá. Na sua explanação agora, você falou que deu uma VS aberta para todo mundo, ou seja... Isso. Né? Mas aí falou que depois foi solicitado pelo departamento, ou não sei quem, ou pelo grupo, que você desse uma outra VS já fora do prazo, foi isso que você falou? No início do semestre seguinte. Essa eu chamava de VS extra e na minha documentação ela aparece às vezes como VS extra, às vezes como VSB. Então, já com o semestre seguinte começado, porque esse que é o problema. Mas então não foi ideia sua dar essa VS? Não, foi ideia da... Apareceu quando a Ethel discutiu com o Prograde, alguma coisa assim. Mas como? Tinha um prazo para lançar as notas, para encerrar. Eu já tinha lançado as notas, né? A Prograde orientou isso? Sim, consideraram que vários alunos tinham sido prejudicados por conta do meu curso não ter sido bem dado, não sei o quê, para eu ter feito um monte de adaptações, ter sido uma bagunça, digamos, e resolveram que um jeito de reduzir o prejuízo seria eu dar uma VS extra. E aí, inclusive, eu preparei essa VS, me disseram que essa VS extra teria que ser corrigida por mim em um dia, e logo depois seria corrigida pela banca. Eu imaginei que essa VS seria aplicada só para os alunos que tinham condições de ir para a VS com as outras notas, e acho que na véspera me disseram que não, que todos os alunos prejudicados teriam direito a fazer isso, inclusive alunos que não tinham feito prova nenhuma e coisa assim. E aí deixa eu só contar uma coisa, um parêntese como curiosidade. Um desses alunos que fez a VS extra, um dos prejudicados, era um aluno que não tinha feito nenhuma prova. Aí ele fez a VS extra e tirou 1,5. Aí a banca recorrigiu a prova dele, e eu soube muitos meses depois que a banca recorrigiu a prova dele, ele foi aprovado com 6. E no semestre passado eu dei cálculo 4, e o único aluno, até um certo momento, o único aluno inscrito para fazer cálculo 4 era esse aluno, que não sabia nada. Mas eu estou me perdendo. Mas esse aluno que você falou que não tinha feito nenhuma prova, ele frequentava as aulas? Não. Então ele poderia ter sido lançado a falta dele, né? Só que eu não estava... Se ele não frequentava... Exatamente. Eu deveria ter feito isso, mas eu não estava registrando presenças. Olha só, tem um semestre que eu não tenho certeza se foi esse primeiro, se foi o segundo, e também a reclamação de que você colocou todas as provas no final do curso com 2, 3 dias de... deixa eu mostrar isso. Espera aí. Não, professor, o que eu queria saber, o que levou você a fazer essas coisas? Por exemplo, agora você falou explicitamente que quem levou a dar essa VS fora do prazo, já com o semestre seguinte iniciado, teria sido o próprio departamento ou o grupo, eu não sei se isso está documentado. Está super bem documentado. Tem algum e-mail? Tem. Vocês querem que eu abra eles agora, ou vocês querem que eu mande o link depois? Depois, pode ser, mas se está documentado seria ótimo. Porque essa minha informação... Porque uma das reclamações fortes é exatamente essa, que você, no primeiro semestre de 2022, não encerrou o curso dentro do prazo, né?
os alunos que iniciaram o semestre seguinte sem saber se tinham passado ou não no semestre anterior. Isso prejudica fortemente o aluno. E também tinham que comparecer na VS sem saber se estavam em VS, porque ainda não tinham recebido as notas anteriores. Exatamente. Isso foi porque eu tive muita dificuldade para corrigir as provas anteriores. Fiquei lá pensando, meu Deus, como é que eu pontuo isso aqui, já que a pessoa sabe essa coisinha daqui, mas não sabe o resto, essas coisas. Aí eu realmente atrasei muito para dar as notas das provas anteriores à VS, e várias pessoas chegaram na VS sem saber as notas anteriores. A VS era aberta porque tinha um esquema no qual quem fizesse ela poderia ser contada de vários jeitos, a gente escolheria o jeito que beneficiava mais os alunos, mas realmente eu perdi totalmente prazo nisso. Porque eu estava pensando que eu precisava dar uma prova que fosse útil o suficiente para os alunos, para eles poderem usar ela como referência para se basarem, para saberem o que estudar para o próximo semestre. E, nossa, deu muito trabalho para fazer essa prova, mas meia culpa. E essa outra reclamação sobre as provas terem todas ficado encaixotadas no último finalzinho do semestre, foi desse semestre ou foi do semestre posterior, que eu não me lembro? 2022.1, em 2022.2 não. Né? Que eram as provas P1, P2, reposição VS, todas no intervalo de 2 semanas. Isso também está contra o regulamento, né? Sim. Não respeita os 3 dias. Sim. Em 2022... Na verdade, foi só assim para checar a informação. Então, na verdade, essas coisas são todos acontecimentos do primeiro semestre de 2022. Sim. Então, veja, teve o engavetamento, vamos chamar assim, das avaliações, né, no mesmo período. E aí, como derivado disso, você teve uma dificuldade enorme para, então, corrigir todas essas avaliações, para integralizar uma média para os alunos saberem se fariam ou não a VS. E, por conta disso, você fez isso que você chamou de uma VS aberta, né? Então, que qualquer aluno poderia fazer essa verificação suplementar, mesmo todos sem saber, né, de sua média. Só alguns sabiam. E aí, assim, não, sabendo a média, fariam os que precisassem fazer, né? Que tivessem ficado lá naquele intervalo entre o 4 e o 6, né? Que é 4 e o 6. Tem um intervalo, porque se ele ficar abaixo disso, ele nem para VS vai. Então, alguns, se tivessem acesso à média, saberiam e fariam a VS. Você fez uma VS aberta, né? E aí, sem ter divulgado a média. E aí, quando que os alunos souberam dessas notas? A da média das provas anteriores e a da VS? Nos dias seguintes, eu fui divulgando elas pelo Telegram e botando na página do curso. E essa nota, então, você conseguiu divulgar ela dentro do prazo de lançar ela no sistema? Eu acho que sim, a gente tem que conferir. Porque essa figura de VS aberta, ela também não existe no regulamento, né? A VS é uma prova muito cheia de especificidade. Por exemplo, ela não pode ser aplicada a alunos que não tiveram frequência suficiente. Então, se você lança que a frequência foi insuficiente, o aluno não tem direito de fazer VS. Sim. Né? Mesmo estando com nota entre 4 e 6, e ela não é permitido dar VS a pessoas com média abaixo de 4 também, pelo regulamento. Eu entendo que essa ideia de fazer a prova valer de jeitos diferentes, mas, em termos de regulamento, tem que tomar um cuidado especial com a VS. Ela é uma avaliação muito cheia de legislação sobre ela, né? Então, as outras têm esse prazo regulamentar para dar o prazo entre 2 provas, né? Mas não tem... Na verdade, não é o prazo entre 2 provas, é o prazo entre o resultado de uma prova e a próxima prova ser feita, né? Isso. O microfone está fechado.
E daí... Mas a VS não, a VS é uma prova que a gente tem que tomar um especial cuidado de divulgar a média com as 72 horas. Sim, eu fiz muita coisa fora do regulamento aí, mas lembra que, nesse momento, uma das prioridades, segundo a tal da reunião na qual fui massacrado, foi não deixar os alunos que não sabem nada da matéria serem aprovados de jeito nenhum. Isso foi a coisa que mais foi repetida e que depois só aparece muito brevemente na reunião que eu tive com a Ethel e depois desaparece. Ninguém mais menciona isso. Eu queria perguntar, Irene, a respeito daquele assunto que a gente estava discutindo antes, sobre o processo. Você pode perguntar? Mas antes disso, eu ainda queria entender, porque assim, eu ainda não entendi essa que é um grande problema, né, no processo para a gente, que é a aplicação de uma VS no semestre seguinte, né? Porque, assim, a gente já viu que essa VS aberta, né, que você falou, ela já é toda desregulada do regulamento, né? E aí eu tinha te perguntado, bom, mas então essas notas todas, tanto das avaliações anteriores, né, que dariam uma média que justificaria a VS para alguns alunos, quanto a nota da própria VS, que você transformou numa VS aberta, né, numa nota bônus. Eu perguntei para você conseguiu lançar isso no sistema de notas? Eu tenho quase certeza que sim, mas eu tenho prazo? Mas eu não juntei esse documento, eu teria que pegar ele, pegar o meu relatório de notas e ver em que data eu botei aquilo, mas eu acho que eu consegui pegar nessa. Então, veja o meu raciocínio, porque o que, então, justificou a realização dessa VS no semestre seguinte? Peraí, vamos pegar os documentos. Deixa eu abrir o documento em que isso os documentos nos quais isso é mencionado. Só um instante. E aí? A gente te acompanha. Tá. Deixa eu localizar aqui. Isso aqui está mais ou menos de ordem cronológica. Eu imagino que as primeiras menções a isso apareçam aqui. Isso aqui é a transcrição da reunião com a Ethel. Estão faltando várias coisas. Estão faltando as indicações de que é a Ethel que fala, que sou eu que falo, essas coisas. Então, aqui, em algum lugar... Peraí, deixa eu abrir uma versão disso que na qual é mais fácil procurar textos. Só um instante. Ela vai estar num formato estranhíssimo, mas é uma versão na qual é mais fácil dar search. Achei. Peraí. Vocês conseguem ler, apesar de estar feio? Isso aqui é uma fala da Ethel. Aí a Ethel está falando desse negócio da VS ter violado um montão de regras. Aí ela disse... Então, em relação a esse ponto especificamente, Eduardo, nós precisamos ter uma forma de reparar essa questão, porque muitos alunos foram prejudicados, tá? E aí ela começa a propor soluções. Aí ela disse uma nova... ao final, não sei o que, uma das possíveis soluções, mas que de antemão eu sugiro, né, e isso a gente fortemente recomenda, é que seja feita uma nova divulgação das médias finais, uma nova divulgação de quem seriam os alunos que vão à VS e a realização de uma nova prova de VS. E aí ela dá os detalhes da ideia dela e depois tem... ela conta que ela conversou com a Prograde, tem alguns documentos dela conversando com a Prograde sobre isso. Acho que não tem todos os detalhes, mas tem o básico. Mas isso foi uma ideia que ela... acho que o que aconteceu foi o seguinte: as coordenações de engenharia de produção e de ciência da computação reclamaram muito de ter muitos alunos reprovados e não sei o quê.
A ETA começou a ver jeitos de lidar com esses alunos prejudicados, conversou com a Prograde, uma das ideias foi essa VS extra. E me diz uma coisa, a AVS regulamentar, essa que foi, aberta, foi dada dentro do prazo do período? Foi, sim. Só a divulgação da média que não tinha sido feita dentro do prazo do regulamento. A divulgação das notas anteriores não tinha sido feita dentro do prazo. Mas a VS foi. E aí, essa outra VS foi realizada fora por sugestão da chefe. Da ETA e da Prograde, por pressão das coordenações. E aí, essa VS foi aplicada a outros alunos que não tinham ido para a VS por decisão dos professores. Parece que foi uma decisão do Reginaldo e do secretário da computação. Tem umas menções vagas a isso, e as menções mais precisas estão aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Mas, assim, você acha que isso foi feito desse jeito? Por quê? Porque o curso tinha sido... Os alunos tinham reclamado, porque eles tinham mostrado que muitos alunos tinham sido prejudicados, que os cursos tinham sido um caos, não sei o quê. Peraí, deixa eu mencionar uma outra coisa que acho que deve ajudar. Há muitos anos atrás eu tive muitas reclamações, especificamente num período em que eu fiquei muito mal e dei umas aulas muito ruins. Acho que deve ter sido em 2016 ou 2017. Aí eu tive uma reunião com pessoas do meu departamento, eles me deram exatamente a bronca certa e eu comecei a fazer tudo direito. Então eu tive vários semestres, a partir de 2018, em que acho que só tem uma reclamação, ou alguma coisa assim, conseguia cobrir o conteúdo todo, os prazos, não sei o que, tudo certinho. E depois veio a pandemia e na pandemia não apareceram as reclamações por outros motivos. Na reunião que eu fui massacrado, o Reginaldo apresentou uma série de problemas que eu já tive, como se aqueles problemas continuassem. E o que aconteceu é que essa versão dele dominou o mundo. Então tem essa versão de que os meus problemas nunca pararam, eu sou um irresponsável e incorrigível, e eu tentei mostrar que a partir de 2018 e 2019 eu estava fazendo certinho, e tudo que eu tentei mostrar foi ignorado. Então, eu imagino que o que tem acontecido foi o seguinte: os alunos reprovados falaram com a coordenação pensou, que droga, de novo, aquele Eduardo fazendo aquelas coisas, vamos dar um jeito nisso, vamos dar mais uma chance para esses alunos, e aí apareceu essa ideia da VS Extra. Eu entendi a história dessa VS fora. Ela, então, realmente é muito mais fora da ordem do que eu imaginava. Aí, Isabel, acho que pode retomar a questão que você queria, e eu falei, deixa acabar essa parte aqui. Tá, pode, Haroldo, você concorda? Eu só queria fazer uma observação. O professor falou o seguinte, que ele foi cobrado porque... por aprovar aluno que não sabia nada, não foi isso que você falou? Isso. Sim, mas aí, se você já tinha dado a VS, pelo que eu entendi agora, você já tinha dado a VS e tinha muito aluno reprovado. Isso. E você foi cobrado porque estava aprovando aluno que não sabia, isso não bate uma coisa com a outra. Exatamente, isso é muito incoerente. O que aconteceu foi que a sensação que eu tenho é que eles quiseram esconder essa versão de que... Peraí, deixa eu contar de um outro jeito. Uma das coisas que eu ia apresentar, na apresentação que eu não pude fazer, na reunião que eu fui massacrado, era como é que os alunos de Cálculo 2 estavam fraquíssimos e não tinham base nenhuma. Ou seja, tinham chegado no curso de Cálculo 2 um monte de alunos que não sabiam Cálculo 1, então eu não era a única pessoa que estava aprovando pessoas que não deveria. E pelo que eu tinha ouvido falar, extraoficialmente, em pouquinhas conversas com outras pessoas, isso estava acontecendo em todos os cursos. Ninguém tinha bons mecanismos para só aprovar as pessoas que deveria. Os alunos colavam e a gente não, tinha uma noção de que eles estavam colando, mas não sabia direito como lidar com isso, não conseguia aprovar. Então, era uma coisa endêmica. Mas isso durante a pandemia? Durante a pandemia. E aí, logo depois da pandemia, eu não sabia como os colegas estavam fazendo.
E depois eu soube que durante a pandemia teve pelo menos uma pessoa que reprovou quase todos os alunos, que foi o Reginaldo num determinado período, mas eu soube a partir de uma determinada aluna, não sei em que turma foi, não sei em que semestre foi. Então isso é de ouvir falar. Todos os outros relatos que eu tinha tido até o final de 2022.1 era que todo mundo estava aprovando gente demais. E os meus problemas eram exatamente porque eu estava com um monte de alunos em cálculo 2 que não sabiam nem pré-cálculo. Esclareceu, Haroldo? Tudo bem, aqui fica estranho, porque eu não sei nem como que concluir, porque essa informação que o professor está dando de que essa VS fora do prazo, já no semestre iniciado, não foi ideia dele, teria sido ideia ou do grupo ou do departamento, e que provavelmente, pelo que eu entendi, foi isso, que ele teria dado uma VS dentro do prazo, não é isso? Sim, dei uma VS dentro do prazo, e essa VS foi contestada, porque estava reprovando, mas, ao mesmo tempo, você estava sendo cobrado porque estava aprovando gente. Aí é uma coisa que não bate uma coisa com a outra. Né? Chegando na documentação, né? Mas tudo bem, eu só queria... Quer dizer, continuo achando que é uma coisa que não bate. Né? Você está sendo cobrado porque... está aprovando. Porque aprova muito sabe. E porque reprova muito. Então eu preciso apontar para vocês quais são os documentos. É um paradoxo. Para vocês poderem reler eles com toda atenção depois, porque realmente é muita confusão essa história. Não, a questão não é nem reler, eu acho que, não sei, depois a gente vai conversar e para ver. Mas aí, então... pode seguir, Isabel. Porque a gente notou logo nas primeiras páginas desse documento que tem uma troca de e-mails a respeito de um congresso, um afastamento que você queria participar e não... Isso. E, a princípio, o chefe não tinha assinado porque constava que havia um processo administrativo aberto, né? Isso, 2018. E acaba que tinha caducado porque não teve Né? Você se lembra o teor desse processo? Você tem alguma informação? Você tem a numeração? Eu tenho tudo registrado e o melhor lugar para consultar isso é o seguinte. Bom, isso aqui é a minha página, né? Se a gente clica aqui em puro, a gente tem links para o material de todos os meus semestres e depois links para um monte de textos. Os primeiros textos são bem antigos, desde 2009 até... Muitos textos até 2014 e depois quase nada. Em 2009, eu entrei em 2009, eu terminei o estágio probatório em 2012. Em 2009, a gente ainda era parte do ICT. Vocês já devem ter visto que o Departamento de Física que as pessoas de Física e Matemática hoje em dia são parte do Instituto de Humanidade e Saúde, o IHS. Uhum. Então, o ICT era um inferno, era uma máfia, eles ficavam, inclusive, sabotando projetos nossos, não aprovando projetos super básicos só para nos sabotar. E a gente começou a brigar muito com eles e denunciar coisas deles. E eu fui uma das pessoas que mais começou a denunciar coisas na internet, botar coisas na internet, falar com os alunos. Era uma época em que todo mundo era muito próximo do puro, tinha grupos de discussão no Facebook, coisas assim. Todos os textos importantes dessa época estão aqui. E, se não me engano, esse processo foi o seguinte. O Edwin, que é um professor do ICT, e que sempre teve cargos administrativos, bom, uma vez a gente descobriu que ele tinha feito um concurso para uma outra universidade aqui da região, chamada FEMAS, e que ele tinha passado nesse concurso. Aí apareceu uma ideia de a gente botar uma faixa de parabéns. E a gente botou na escada do prédio principal uma faixa de parabéns que tinha essa cara daqui, não dizia praticamente nada, só isso. Parabéns, Edwin, pela sua aprovação em primeiro lugar no concurso da FEMAS. E, bom, os detalhes estão nessa página, também fizeram Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Alguém que eu não sabia quem era, descobri anos depois que tinha sido o Reginaldo,
fez isso aqui anonimamente, pôs uma pilha desses papéis no saguão e a gente começou a distribuir esses papéis, denunciando essa história de que a gente da matemática se dedica loucamente às aulas e sempre se ferra, e o pessoal da engenharia está fazendo altos projetos do lado de fora. E aí o Edwin entrou com processo contra mim interno na UF e com processo contra mim na Polícia Federal. Os dois não tinham base nenhuma. Na Polícia Federal, eu simplesmente tive que dar um depoimento, a delegada disse que era tudo absurdo, e esse processo interno nunca deu em nada, e a gente achou que ele tinha caducado. Mas faltou registrarem que ele tinha caducado. Então, quando eu fui para esse congresso no exterior, no meio do congresso, o chefe do RSN naquela época, que era o Robson, foi avisado de que tinha um processo contra mim, e aí ele checou com o advogado dele, ele acabou dizendo que eu ia ter que voltar, e eu adiantei minha volta. Tive que perder os últimos dias do congresso por causa disso, por causa daquele processo que... Então, mas o alegado no processo era esse documento que não tem nada a ver com a prática sua como professor em sala de aula. Não, nada a ver. Nada relacionado, né? Não. Novamente tem uma coisa que não bate. Quem foi que esse professor que o senhor citou agora aí, que teria motivado o processo, qual era o cargo dele na época? Ele era o diretor? Não lembro, ele teve vários cargos administrativos em várias épocas, eu não sei se nessa época ele era diretor ou não, mas ele era uma das pessoas com quem a gente brigava mais em reuniões. Você falou que ele abriu um processo, mas ele não tem competência. Ele chamou o advogado dele para tentar alegar que o que eu estava fazendo era difamação, mas eu já tinha checado com amigos advogados, eu não sei o que, e todos disseram que uma faixa de parabéns não era difamação. Se ele era DE e estava dando aula fora, está errado isso aí. Ele estava usando a brecha. Mas a questão não é essa, a questão é que o PAD, lá fala em PAD, né? Você teria... O PAD, a única pessoa que tem competência para abrir PAD é o reitor. Então, só se esse professor que o senhor citou encaminhou alguma reclamação e foi aberto um processo em função disso. Peraí. Eu sabia que havia um processo interno, mas como ele não andou em sentido nenhum, eu nem sabia se ele era um PAD ou alguma coisa. Ele era um PAD, era uma sindicância ou o quê? Você sabe? Não, o professor Robson, naquele e-mail que ele manda para você, ele se refere a PAD, porque, inclusive, ele diz que ele consultou a gerência de processo administrativo. Né? Nossa, eu nunca vi esse PAD. Então, a pergunta da Isabel era exatamente sobre o PAD, porque nesse documento, o então chefe de departamento diz que não fez a sua liberação porque o setor informou que havia um processo administrativo aberto. A versão da história que eu tinha na cabeça era o seguinte, esse processo contra mim era tão sem pé nem cabeça que ele não andou. Ele ficou guardado e caducou. Depois a gente descobriu que ele caducou, mas ele só caducou pela metade, ele não foi fechado. Mas eu nunca nem vi esse documento, esse PAD. Primeiro, eu vi umas menções muito vagas a que ele existia, quando o Edwin disse que ia me processar de todas as formas possíveis. Eu nunca vi esse documento, e aí depois o Robson... disseram para o Robson que aquilo existia, que eu ia ter que voltar do Congresso, e eu também nunca vi aquele processo. A gente vai ter que pesquisar. De qualquer forma, que você está relatando que o motivo, se ele existiu, existe, está arquivado em algum lugar. Foi por causa dessa questão toda com esse professor, então. Exatamente, com nossas brigas. Com esses assuntos que agora estão sendo, pelo menos é isso que você está relatando, né? Acho que é isso que a Isabel queria, né? É fácil a gente ter acesso a esse PAD para ver qual é o texto dele? Do nosso ponto de vista, não é muito fácil, não, porque a gente procurou e não achou. Se a gerência administrativa informou em 2018, se ela informou, ela tem como falar alguma coisa sobre. Como é que ela ia informar? Então, eu lembro. Deve ter registrado isso lá.
que o Robson me explicou numa conversa por voz que eles estavam com dificuldade de fechar esse processo administrativo porque ele estava num determinado lugar, essas coisas eram todas em papel na época, aí tiveram que pedir para o processo administrativo vir para o Puro, aí ele veio para o Puro e ficou arquivado no ICT, e aí o Robson ficava pedindo para ter acesso a esse processo e não davam, enrolavam ele, então levou muito tempo para conseguirem arquivar esse processo. Então ele está arquivado aí em Rio das Ostras. Imagino que sim, deve estar em papel arquivado aqui. Tem um protocolo setorial aí, né? Deve arquivar tem. Esse processo, pode ter sido aberto aí. Então, imagino que ele tenha sido aberto aqui, tenha ido para Niterói, depois tenha voltado para cá, e aí só aqui... vai para Niterói, vai para a gerência que dá os procedimentos para sair a portaria, né? Uhum. Ok, então. E só para retomar essa questão do cumprimento dos prazos, da realização das avaliações respeitando os prazos, no segundo semestre de 2022, você teve algum problema com relação a isso? Não, eu segui todos os prazos obsessivamente, não deixei passar prazo nenhum, mas mesmo assim fizeram reclamações contra mim, e aí depois eu fui analisar essas reclamações e fiz Peraí, deixa eu botar uma coisa aqui. Cruzei os dados. Eu só tive, se não me engano, eu recebi elas em 9 de fevereiro de 2023, quando a gente já estava discutindo o quadro de horários. Só aí que eu tive acesso àquele documento do CAEPRO que tinha uma coleção de reclamações contra mim. Algumas eram ditas de 2022.1, outras eram ditas de 2022.2. Eu analisei todas elas e fiz 3 vídeos em regime de urgência. Eu sabia que ninguém iria assistir vídeos, mas eu legendei esses vídeos para as pessoas poderem simplesmente ler as legendas desses vídeos daqui e ver que eu estava apresentando por que cada reclamação era falsa. Então, um dos vídeos mostrando que eu segui a ementa, programa, plano de curso super cuidadosamente, e aí ele tem um PDF aqui, que é uma tabela, quer dizer, primeiro eu usei um PDF aqui, que é uma tabela, deixa eu dar um zoom, e se a gente clica nesses links daqui, a gente consegue ir nos quadros. Nem sempre, a partir de um link desse daqui, a gente vai num quadro em que está tudo visível. Em alguns desses quadros, a versão em alto contraste fica borrada, aí a gente tem que ir aqui nessa versão original em JPEG para ver que no cantinho do quadro eu sempre escrevi o horário do início da aula. Os alunos passavam a aula inteira vendo esse quadradinho daqui, dizendo início, 16 horas. Então, para a gente ter certeza absoluta que isso é verdadeiro, claro que a gente precisaria fazer 2 coisas. Uma é periciar esses JPEGs para ver que eu realmente não alterei nada, e segundo, é pedir que alguns alunos testemunhem e digam que eles não se lembram de eu ter atrasado alguma vez e não se lembram de eu ter alterado essa data em um momento nenhum. Que toda vez que esse horário, eles se lembram de que toda vez que eu escrevia início, horário tal, isso era exatamente o horário em que a aula tinha começado. Então, voltando, esse primeiro PDF daqui mostra... Essa aula que você, só um minutinho, se referiu aqui agora, era remota ou era presencial? Presencial. Presencial, né? E você fotografava tudo? Fotografava os quadros e convertia para alto contraste para eles ficarem fáceis de acessar. E botava na página do meu curso. Entendi. Então, isso no segundo semestre de 22, você iniciou essa prática? No segundo semestre de 2022, eu iniciei a prática de colocar no canto do quadro um quadradinho, um retangulinho dizendo em que horário a aula estava começando. Antes eu já fotografava todos os quadros e já botava eles acessíveis na página dos meus cursos. Até pouco tempo atrás, estava acessível, mas estava acessível de um jeito meio desorganizado, meio difícil de acessar. Deixa eu ver... Aí, em fevereiro, eu fiz um modo muito mais prático de acessar todo o meu material a partir de 2019. Então, aqui tem uma tabelona com todo o meu material.
Nesses links que terminam com P aqui, a gente vai para a página de cada curso, tem um montão de links. Esses links com T maiúsculo são os PDFzinhos em LaTeX, sobre vários assuntos, e o T maiúsculo é o PDFzão que junta os PDFzinhos. Os Qs são os quadros, nesse formato daqui, convertido para alto contraste. Deixa eu voltar. Durante a pandemia, as minhas aulas eram por Telegram, então aqui tem os logs de todas as aulas. Por exemplo, se a gente vier aqui, tem o log da discussão com os alunos por Telegram, com eles mandando fotos do que estavam fazendo, eu mandando correções, outras coisas, mandando links de vídeos que eu tinha acabado de preparar, essas coisas todas assim. E aí depois as aulas voltaram a ser online, e aqui, de novo, ao invés da gente ter esses logs de aulas por Telegram, a gente tem esses links para os quadros. E aí, a partir de 2022.2, os quadros começam a ter, no cantinho do quadro, esse indicador de em que horário a aula começava. Depois é que eu me toquei de que ele ficava borrado porque eu estava fotografando o quadro de um determinado jeito em que a resolução não ficava boa o suficiente, eram quadros espelhados. Aí eu comecei a inventar, eu descobri um jeito melhor de fotografar, então agora, 2023.1, as fotos são todas super legíveis. Mas nas antigas a gente às vezes tem que consultar a versão em JPEG. Uhum. Tá bom, eu acho que eu já estou esclarecida. Posso falar mais uma coisa sobre prazos? É o seguinte, o Matheus, coordenador da computação, peraí, deixa eu localizar, ele disse, peraí, deixa eu ir para o semestre anterior aqui. Ele disse que em 2022.2 eu tinha dado a VR muito perto da P2. Durante anos no RCN, a gente interpretou uma determinada regra meio ambígua de uma determinada forma, que era o seguinte, que a gente permitia que a P2 e a VR ficassem muito perto uma da outra. Era o único caso em que a gente permitia isso. Então, inicialmente, na minha programação, a VR estava muito perto da P2. Só que nesse dia teve jogo da Copa. Então, a VR ficou transferida para 14 de dezembro. A P2 continuou sendo a P2 foi em 7 de dezembro, a VR foi em 14 de dezembro. E mesmo assim, mesmo eu tendo mostrado essas datas todas, o Matheus continuou com a interpretação de que a VR tinha sido muito perto da P2 e que eu tinha violado a regra de tantos dias entre uma e outra. O que você está chamando de VR é a reposição, né, de prova. Exatamente. Segunda chamada. Tem uma coisinha só que eu queria perguntar. Você, quando estava falando ali da reunião com a professora Éter, né, que você mostrou ali os diálogos, não é isso? Sim. E do lado está escrito vídeo, aquilo foi filmado, aquilo tem... Sim, eu tenho o vídeo e posso compartilhar com vocês. A Éter disse que ia mandar, ela chegou a mandar? A reunião foi filmada, é isso? A reunião com ela e com a Flávia foi por Zoom. Foi online. Foi online. Ou por online. Isso, eu pedi para me mandar. Entendi, foi online. Não foi presencial. Então deve ter sido gravada, né, que você fala. Foi gravada e depois eu legendei ela e transcreveu para o... Entendi. É isso que eu não estava entendendo. Depois, se tiver tempo, eu quero fazer mais uns comentários sobre essa reunião, mas primeiro, todas as perguntas de vocês. Não tem mais perguntas, não. Eu acho que as questões que a gente queria esclarecer, a gente deu conta. Então, agora, cabe abrir para você se posicionar, né? Você quer acrescentar informações. Tá, então primeiro deixa eu fazer uns comentários sobre essa reunião com a Ethel. Aliás, primeiro deixa eu recuar um pouquinho para a reunião na qual foi massacrado. Uma das coisas que disseram na reunião na qual foi massacrado é
para de usar material seu, use só os livros da bibliografia do curso. E eu tentei responder isso, não me deixaram, basicamente não me deixaram responder nada naquela reunião. E isso é uma ordem meio absurda. Se eu fosse seguir essa ordem à risca, o índice de reprovação ia ser gigantesco. Aliás, eu não conheço nenhuma pessoa que simplesmente siga o livro do curso. A gente sempre complementa o livro de muitas formas para que os pedaços difíceis fiquem mais fáceis de acompanhar. Então, a gente dá mais exercícios mais básicos, a gente pega um caso geral, começa com uma versão particular dele, por exemplo, funções de RM e RN viram funções de R2 em R1, essas coisas. E aí, aos pouquinhos, os alunos se tornam capazes de entender o caso geral e o livro. Então, eu estava há anos preparando esse material complementar para os meus cursos, e uma coisa que eu incluí naquele PDF gigantesco é exatamente as primeiras páginas do meu material complementar para a geometria analítica, da época que eu dei geometria analítica e produzi um monte de material complementar e até transformei isso num projeto de ensino. Eu esqueci o texto didático de uso local. Então, na reunião com a Ethel e a Flávia, elas repetiram essa coisa que tinha sido decidida, entre aspas, na reunião na qual foi massacrado, que era para eu parar de usar material meu. Então, isso é uma regra que eu só poderia seguir com muitas adaptações. As adaptações seriam que eu poderia passar a usar muito mais referências aos livros, e em todo lugar que eu apresentasse uma coisa um pouquinho diferente do livro, eu diria isso corresponde à página tal do livro, modificada do jeito tal. E isso eu comecei a fazer. Teve várias outras ordens, digamos, na reunião com a Ethel, que eu só poderia cumprir com adaptações. Professor, oi, diz. Só em cima do que você está falando, mas por que você acha que lhe foi dada essa orientação, ou sei lá como é que você quer dar? Havia, assim, uma coisa tão discrepante entre o seu material e o que a bibliografia dizia, no seu entendimento, ou no entendimento dele? O que levou a isso? O que levou a essa imposição, orientação, ou imposição, como você está falando aí? Na apresentação que o Reginaldo fez sobre os meus cursos, ele pegou várias coisas que eu estava usando e dizendo isso aqui é absurdo, eu nunca vi esse livro nenhum e não sei o quê. Em geral, era uma coisa que eu vinha usando há anos. Deixa eu dar um exemplo. Em lambda cálculo, a gente usa muito uma determinada notação, que vem depois de uma expressão, para dizer pega a expressão da esquerda e substitui a variável tal pela expressão tal. Eu comecei a usar isso para obter casos particulares, era uma abreviação que funcionava muito bem. E há anos eu vinha usando isso em cálculo 2 com bons resultados. Em especial porque em cálculo 2 as pessoas têm muita dificuldade em entender a mudança de variável. E quando a gente mostra que a mudança de variável pode ser interpretada de uma determinada forma e expande ela, usa casos particulares, não sei o que eles entendem. Então, durante anos, um determinado modo de funcionar que usava essas substituições funcionou muito bem. Eu tenho tudo isso documentado. E aí o Reginaldo pegou o material dos meus cursos, em que tinha um bocado de coisa disso, ficou dizendo isso aqui é absurdo, eu nunca vi isso em lugar nenhum, não sei o quê, tem que proibir o Eduardo de usar essas coisas assim. Lembra que eu não tenho gravação dessa reunião, o melhor que eu tenho de descrição dessa reunião foi eu reconstruir ela de memória logo depois. E ele reclamou de algumas outras coisas, e aí criou essa comissão de acompanhamento. Quer dizer, ele propôs... Peraí, deixa eu fazer um outro salto temporal. Na reunião com a Ethel, ela basicamente disse, nós queremos te ouvir, mas ela não ouviu nada, basicamente ela só queria perguntar o seguinte, você concorda com a criação de uma comissão de acompanhamento e com a prova extra? Eu disse, ok, nada contra a comissão de acompanhamento, acho até uma boa ideia, mas não com o Reginaldo e o Rômulo. Seria melhor que ela fosse com outras pessoas. Eu conversei com amigos meus, eles disseram que uma comissão dessas tem que ser com pessoas isentas, e seria melhor que fosse com pessoas com quem eu pudesse discutir questões didáticas. E eles já disseram que eles não vão compartilhar nada do material deles de jeito nenhum, não vão discutir nada didático de jeito nenhum. A comissão é só para vigiar. Aí a Ethel acabou criando a comissão assim mesmo, com o Reginaldo, o Rômulo e o Antônio, e eu acho que entrou de gaiato com boas intenções, e ficou por isso mesmo. Então, nessa reunião com a Ethel, vou contar assim mesmo.
Nessa reunião com a Ethel, ela deu uma série de ordens absurdas que poderiam ser cumpridas com adaptações e disse: eu vou te mandar tudo por escrito. Ela nunca mandou. Se tivesse me mandado qualquer coisa por escrito, eu teria dito algo tipo: ao invés de parar totalmente de usar meu material complementar, eu vou passar a usar muito mais os livros e sempre apontar onde é que os livros fazem algo parecido com o meu material numa linguagem um pouquinho diferente. E quanto ao que eu estava fazendo do programa do cronograma em cada aula, ao invés de ficar mandando relatórios... Você quer falar, Isabel? Não, é porque a sua voz sumiu um pouquinho, mas já voltou. Ah, tá. E quanto ao... Eu acho que o microfone da Irene está aberto, está dando microfonia. Tá. E o que eu vou fazer para mostrar que eu estou seguindo o meu cronograma à risca é que eu vou botar na página de cada um dos meus cursos. Lembrem que ela tem uma tabela assim, ó, aula 3, blá, 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 PDF. Eu vou botar o PDF que eu estava usando naquela aula e as pessoas poderiam acessar aqui no link das fotos dos quadros onde é que estava o PDF daquela aula. Então, naquele momento, isso era um pouquinho trabalhoso, no sentido de que as pessoas tinham que procurar onde é que estava o quadro da aula de 31 de agosto, digamos. Depois é que eu encontrei um jeito ainda melhor de fazer isso, mas o material já estava todo lá e podia ser consultado simplesmente acessando algumas páginas da internet. Mas a gente viu depois que eles fizeram todo o possível para não acessar nenhuma página da internet que tivesse material meu. Seu microfone está fechado, Irene. Acho que ele congelou, né? Não, eu estou aqui. Acho que o professor deu... Se vocês quiserem falar um pouco mais, não. eu tenho mais uma coisa interessante para falar. Diga. Lembrem que quando a banca de revisão corrigiu as provas de 2022.1, eles disseram, e eu só descobri muito tempo depois, que eles anularam uma questão de 7 pontos que eles não entenderam. Uma pergunta que eu iria fazer para o Reginaldo era o seguinte, era isso aqui. Tem uma pergunta sobre por que eles preferiram não compartilhar os pareceres comigo, e eu só fiquei sabendo dos pareceres muito tempo depois. E a pergunta que nos interessa agora é a seguinte, deixa eu dar um zoom. Vocês não entrevistaram o Reginaldo, oitivaram o Reginaldo, então não deu para fazer essa pergunta. Vocês querem ler ou vocês querem que eu leia? Está legível aqui. Tá. Então vou deixar vocês lerem e dizerem pronto quando terminarem, tá? Diga. Eu? Não, pronto, era para falar pronto. Tá. Eu concluí a leitura também. Haroldo? Ainda não. Tá. Já concluí. Tá. Então, deixa eu ver. Então, meus links sobre essa questão de 7 pontos estão aqui. De uns anos para cá, eu vi que os alunos têm muita dificuldade de entender coeficiente angular, de olhar para um gráfico e ver no olhômetro qual é a derivada em um determinado ponto, quer dizer, fazer uma estimativa da derivada naquele ponto e coisa assim. E eu fui inventando jeitos de
complementar o que os livros dizem, para os alunos terem casos concretos nos quais eles conseguem visualizar o que cada coisa dessas quer dizer. Na verdade, eu estou trabalhando muito nessa ideia de pegar problemas difíceis e desmontar eles em vários problemas menores, para quando os alunos empacam, eu poder dizer, trabalha nessa versão aqui, que é como se fosse a primeira parte das 10 partes desse problema que você achou difícil. Aqui, a gente consegue consultar as minhas 3 provas de cálculo 3 de 2022.1. Então, aqui tem a P1, ela tem uma figura que eu já vou explicar para vocês, aqui tem a P2 e aqui tem a VSB. Mas deixa eu começar por coisas mais básicas. A gente começava vendo, no livro do Humberto Bortolozzi, a definição de derivada parcial, a definição de derivadas de uma função de Rn e Rn, e a gente começava primeiro, a gente via como especializar aquilo para casos mais básicos, e... Espera aí que eu vou... espirrar. E exemplos em que a gente conseguia visualizar tudo. Mesmo nesses exemplos que aparentemente eram fáceis de visualizar, como paraboloides e coisas assim, os alunos tinham dificuldade, eu fui inventando jeitos de decompor eles em exemplos que eram ainda mais fáceis. E eu vi que quando eu passava para figuras que eram feitas de polígonos, superfícies que eram feitas de polígonos, os alunos tinham muito mais facilidade, eles conseguiam fazer muita coisa no olhômetro. Então, aqui tem o exemplo de uma figura dessas, que é uma pirâmide, aqui tem um outro exemplo, que é uma cruz, e a gente usa exercícios, botar os alunos para calcularem os valores dessas superfícies em determinados pontos e desenharem como a superfície era, e a partir daí a gente começava a lidar com o que eu chamo de diagramas de numerozinhos, que são esses diagramas aqui, em que nos pontos com coordenadas inteiras, o aluno desenha, ou eu, escreve a altura da superfície naquele ponto. E aí, com um pouquinho de prática, os alunos conseguem visualizar que aqui tem um plano, aqui tem um outro. Então, aqui é esse mesmo diagrama de numerozinhos com algumas linhas indicando onde qual é o limite entre um plano e outro, e coisa assim. Os alunos praticaram muito isso durante o curso, um monte de alunos tiraram 10 nas provas que tinham questões sobre isso, e aí nas VS eu também botava questões sobre isso, porque eu achei que elas eram razoavelmente fáceis e tinham a ver com coisas que os alunos tinham aprendido durante o curso. E aí, quando a banca de revisão de provas viu essas questões, eles resolveram que essa questão era impossível de entender. E eles nem sequer consultaram o material do curso, que começava com esses casos simples, tipo pirâmide. E eles também, acho que eles ignoraram que muitos alunos conseguiram lidar com isso muito bem. E outra coisa que eu mostrei no curso, mas que seria difícil essa banca encontrar, era que eu até cheguei a fazer umas animações dessas coisas. Então, eu aprendi a fazer programinhas que mostravam isso, a gente olhava um determinado caso em que essa pirâmide aqui tinha um dente, tinha um pedacinho menos, aí, bom, a gente trabalhou isso à beça. E é isso, a banca de revisão disse que essa questão era impossível de entender, anulou essa questão e deu uma nota nova para os alunos baseada só numa outra questão, que é uma questão de 3 pontos, sobre série de Taylor. Vai, está na vez de vocês. Perguntem alguma coisa, façam algum comentário. Meu comentário é assim, que essa parte da documentação, ela é muito subjetiva. A gente está tentando se ater às coisas que são mais objetivas. Desculpa. Não tem problema. Tudo faz parte da gente tentar compreender a situação, né? Mas eu acho que no papel da gente, a gente tem que se ater a coisas que a gente tenha como mensurar e como... Verdade. Mas é interessante saber. Não estou reclamando de você ter falado, não. Tá. Bom, pelo que eu, na minha patetice, entendi, o que você acabou de apresentar para a gente é que, então, essa questão de 7 pontos lá, subdividida, pelo que eu entendi, na verdade, era uma simplificação, então seria uma questão que os alunos teriam mais facilidade em responder, e essa foi a que foi anulada
dado o desconhecimento desse material complementar. É isso. Isso. Síntese. Isso. Então, eu entendi. Mas, na prova que a banca estava analisando, essa questão que a banca acabou anulando, por ela não ter entendido, ela estava correta, ela foi anulada mesmo assim, é isso que eu não entendi. Estava correta e foi anulada mesmo assim, e tinha o gabarito. A questão, mas os alunos acertaram a questão, ganharam os 7 pontos? Na VSB, na VS Extra, peraí, deixa eu me lembrar de quais são as notas. Porque seria uma coisa incoerente se era uma questão que os alunos tivessem acertado, a banca, mesmo não tendo entendido, mas eles se propuseram a fazer aquilo que você queria, fizeram, em tese, então não tinha por que anular. É isso que eu não estou entendendo. Anularam por quê? Porque os alunos não conseguiram fazer. Eu acredito que seria isso, né? Uma questão que os alunos não conseguiram fazer. Então, eu, se estivesse numa banca, eu ficaria, olharia para aquela questão assim, que tem alguma coisa errada. Nenhum aluno conseguiu fazer essa questão. Por quê? Entendeu? Estou falando? Eu queria entender. Tá. Aqui a gente tem as notas dos alunos em 2022.1 em cálculo 3. Então, aqui tem a P2, dá para ver que um monte de alunos tiraram 10 na P2 e alguns alunos tiraram 9.5 ou notas assim. E aí depois tem a VR, segunda chamada, é VS. Na VS, alguns alunos se deram bastante bem, um tirou 7.4, outro tirou 6.3. E aí, isso aqui é simplesmente um jeito de juntar a média das outras com a nota da VS uma coluna só. E aqui estão as notas das VSBs nas minhas correções. Então, nessa VSB, eu só tinha aprovado um aluno, que tirou 6.3, a Fernanda. E como eu não tive nenhuma notícia do que a banca de revisão tinha achado dessas provas, eu supus que eles tinham gostado das provas e tinham mantido as mesmas notas. Eu só fui saber que eles professor, só para entender, essa VSB foi a que foi feita fora do prazo, é isso? Isso, exatamente. Eu só fui saber que eles tinham mudado várias dessas notas 5 meses depois. E eu nunca vi as correções deles. Eu tenho um documento aqui que diz quais são as notas novas. Deixa eu localizar. Eu vi lá o documento. Tá. Vários foram aprovados. Exatamente. E não tinham sido aprovados anteriormente. Isso. Cadê? Quero ver vocês. Por essa última tabela que você apresentou, o que aparece é que nessa VSB, essa feita fora do prazo, na verdade, participaram dessa avaliação alunos que não deveriam ter participado. Exatamente. Porque ou não tinham nota nenhuma, tinha uma nota abaixo da nota que asseguraria esta VSB. Então, a gente retoma a questão de, bom, quem inventou de fazer essa avaliação fora do prazo e qual critério que foi utilizado pelo menos um para inserir os alunos. Não tinha feito nada, né? Exatamente. Pelo menos um aluno lá que não fez nenhuma avaliação, só foi fazer a tal VSB. E além disso, teve uma aluna que tirou 0 na minha correção e foi aprovada depois da revisão. Aí tem um problema também, né, professor? Porque se tivesse sido feito um controle de presença, ficaria atestado que esse aluno não poderia nem estar. Quer dizer, poderia estar ali, poderia, porque é um direito que ele tem, já que ele está inscrito na turma, de fazer a avaliação. Agora, o professor também tem o direito de dizer para ele: sinto muito, mas você não assistiu nenhuma aula, você está reprovado por falta. Eu poderia ter feito isso. Esse controle é importante. Principalmente agora, na volta da pandemia, que está tendo uma evasão muito grande, tem que controlar a frequência. Minha opinião. Achei exatamente o momento em que eu soube que iam ter mais alunos fazendo essas VSBs. Na véspera da aplicação das VSBs,
Bom, o Reginaldo ia imprimir essas provas e ia aplicar essas provas. Vocês conseguem ler com essa letra ou querem que eu amplie? Eu li isso, a gente viu. Esse documento está, né? né? Foi o documento onde ele reclamou que estava saindo uma impressão ruim, que ficava tudo no cantinho, aí vocês trocaram algumas mensagens, e aí ele te falou que no total ia dar 170 e tantas páginas. Ele disse, vamos abrir para todos os reprovados, porque como houve prejuízo, aí resolvemos fazer isso. Esse resolvemos se refere a ele, quem mais? Ele, e eu acho que o Bruno Mussliner, que é o secretário da Engenharia de Produção. Mas a pessoa técnica era só ele? Em que sentido? Ele era da banca? Pessoa... Não, pois é, a pessoa responsável por tomar essa atitude acadêmica, digamos assim, era só ele. O secretário era responsável pela parte administrativa Isso, o Reginaldo resolveu conversar com o Bruno Mussliner para descobrir a melhor solução, eles decidiram abrir para todo mundo. Certo. Não, eu já tinha olhado isso aí, eu estou me sentindo esclarecido. Tá. Eu acho que eu entendi. Tem mais alguma questão que você queira destacar, acrescentar, Eduardo? Não, só isso. Haroldo, você tem mais algum ponto? Acho que para mim também não. Clareou, resplandeceu, alumiou algumas coisas. Bom, então é isso. Esse documento, né, no e-mail de hoje, você mandou, inclusive, um outro PDF com algumas coisas a mais. Isso. Eu vou integrar ele no processo, eu vou substituir essa versão anterior. E aí, acho assim, só para poder encerrar, eu te perguntaria assim, eu vi que algumas coisas foram acrescidas, né, nessa versão. Sim. O que você exatamente acrescentou? De importante, eu acho que eu só acrescentei as transcrições de várias reuniões. Tá. E de muito importante, tem não, tem uma coisa que eu já tinha mandado antes, que é o seguinte, num primeiro momento, eu não tinha feito uma transcrição decente da reunião com a Ethel, que foi logo depois da reunião na qual fui massacrado, que foi a reunião na qual ela decidiu criar a comissão, abrir a VS Extra e coisa assim. E depois eu revisei isso e em algum momento eu transformei essa transcrição numa coisa super legível, super revisada. Então, na versão atual tem isso e eu acho que isso é bem importante de vocês consultarem. Tá, ok. Era só para verificar contigo isso, o que tinha sido acrescido. Então, acho que é isso, Eduardo. Te agradecer. E tem uma coisa... Diga aí. Tem uma coisa que eu não sei se é importante para vocês, mas que é importante para mim, que é o seguinte, tem essa versão de que eu estou sempre violando as regras e perdendo prazo e não sei o quê. E eu estava preparando documentação que mostrava que eu estava fazendo tudo direitinho, não sei o quê. E eu vi que eu estou cercado de pessoas que não abrem links de jeito nenhum. Parece que minhas tentativas de mostrar que eu estou fazendo tudo direito são inúteis. E isso é desesperador. Não, mas muita calma nessa hora, porque esses documentos que você mandou, gente, pelo menos nós vimos o documento todo. Tá. Uau, que trabalheira. Eu, inclusive, confesso que não cheguei ao fim. Isabel foi heróica e foi até o último documento. Ai, caramba. Tá. Eu também não cheguei ao fim, não. Mas a gente conversou antes, eu falei para eles as coisas que estavam lá. Tá. A gente tem essa documentação, vai acrescentá-la no corpo do processo. Né? Essa conversa com você hoje, da nossa lista, né, de oitivas, ela se encerra, e agora nós vamos ter um tempo preparando a documentação do processo, né, porque eu já vi que eu vou ter que montar um segundo tomo para poder acrescer essa documentação impressa,
Tá. Né? E assim que a gente concluir nosso trabalho, o que concluirá ou encaminhará, sairá das nossas mãos o processo, eu vou informar você dessa conclusão. Fique tranquilo quanto a isso. Uhum. E aí é isso. Te agradecer a disponibilidade, o tempo, o esforço pela síntese que eu sei que você fez, né? Nossa, eu estou desde 13 meses atrás tentando mostrar a minha versão da história, a minha documentação, e ninguém vê. Vocês são as primeiras pessoas que olham do puro, quer dizer, do puro da UF, fora alunos. Então, mas conosco essa missão foi cumprida. Uhum. Então, te agradecer, dizer que a gente vai concluir os trabalhos desse processo e te manteremos informados como temos feito ao longo de todo esse caminho. Tá? Obrigado. E me manda a gravação quando der, por favor. Assim que disponibilizar para mim, eu encaminho esse arquivo para você também. Obrigadíssimo. Então vou desconectar para vocês poderem discutir, né? Ok, vou encerrar aqui também a gravação. Tá bom, beijos, boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor.